Vocês me mandaram diversas mensagens para falar sobre silicone. E é isso que a gente vai falar hoje. Eu vou te pedir uma gentileza. Pra gente poder falar sobre um assunto que tem se tornado muito polêmico, eu vou pedir pra gente deixar as paixões de lado. Porque a paixão, essa safada, ela impede você de tomar decisões conscientes. Ou você nunca teve um namorado bem ruim, por quem você era apaixonado. Eu vou começar te contando que a primeira prótese de silicone foi colocada em 1962. Desde daí, não parou mais. E desde 1964, já existem alguns relatos de alterações relacionadas à prótese de silicone. Mas a síndrome ásia, que é onde está contida a doença do silicone, que é o que tanto te assusta, só foi descrita em 2011. Como mulher adulta que somos, eu vou te contar fatos a respeito de prótese de silicone e você, como uma adulta responsável, vai decidir se aquilo é pra você ou não. Eu não acho que cabe ficar tentando convencer a coleguinha do lado que sim ou que não. E eu não quero só falar de doença de silicone, eu quero te dar vários fatos que eu acho que você precisa saber sobre silicone, que muitas vezes, sabe-se lá por quê, não é dito pra você. Primeiro eu quero começar te contando que silicone é um recurso estético, ele nunca é obrigatório. Você, como essa mulher adulta que é, conseguindo entender as diferenças de resultado entre uma cirurgia com silicone e uma cirurgia sem silicone e optando por continuar sem o silicone, vendo o que te espera, nada te impede de continuar sem o silicone. Tentar forçar a colocação de uma prótese é manipulação. Vou começar te contando de doença do silicone, então. Que nem eu falei, a síndrome ásia foi descrita em 2011. A síndrome ásia é dentro de onde está contida, estou aceitando aqui ó, a câmera, a doença do silicone. A doença do silicone, ela se manifesta com diversos sintomas que são muito inespecíficos. Então, por exemplo, no corpo, fadiga, queda de cabelo, alterações de pele, névoa cerebral. E esses sintomas precisam ser precedidos pela colocação de prótese. Mas nem sempre eles são imediatos. As mulheres que relatam isso, relatam normalmente 2 anos depois da colocação da prótese. É muito difícil de diagnosticar. Por que é tão difícil falar em doença de silicone? Quantas mulheres vão ter, quantas não vão ter, né? Incidência, prevalência, por que é tão difícil? A gente tem em 2025 ainda tem vários estudos que questionam se a doença de fato existe. Outra coisa é que os sintomas são tão abrangentes que muitas mulheres têm, mesmo sem ter silicone. Outro fator que é importante é que não é só o silicone que pode causar síndrome ásia. Inclusive algumas vacinas podem causar essa síndrome. E as mulheres com silicone também tomam vacinas. E apesar de dar mais mídia, falar que todo médico é mau caráter e tá atrás de dinheiro, a gente pode lidar com o fato também de que os estudos ainda são recentes, não são muito, que é uma doença muito abrangente, de difícil diagnóstico, porque não existe um exame específico que diagnostique a doença do silicone. O que a literatura médica estima de maneira nunca muito clara é que até 10% das mulheres possam ter a doença do silicone. Existe um outro estudo que mostrou que só 5% das retiradas de prótese de silicone foram motivadas por doença do silicone. O resto foram pelas contraturas, por seroma, por vontade da paciente. Então é um assunto bem complexo que carece de estudo. A minha orientação para você, se você tem silicone e você passou a apresentar esses sintomas, procure seu cirurgião plástico. Mas e aí? O que mais você precisa saber antes de colocar uma prótese de silicone? No momento que colocou prótese de silicone uma vez na vida, em algum momento da sua vida, você vai ter que mexer nessa prótese de novo. Seja para retirar, seja para trocar, seja para subir e elevar as mamas, seja para consertar uma contratura. Em algum momento, você vai ter que mexer nessa prótese. Segunda coisa, prótese não faz peito ficar alto. Prótese, ela dá volume e formato para a mama. Ela não dá altura e ela funciona a favor da gravidade. Terceira coisa, toda prótese faz cápsula em volta. Ela é um corpo estranho. Em alguns pacientes, a cápsula fica bem fininha, bem maleável, muito tranquila. Em alguns pacientes, a gente não vai saber quem vai fazer isso ou não, essa cápsula fica tão grossa, tão aderida, que ela faz uma contratura. A gente chama de contratura capsular. Ela começa a apertar e deformar a prótese. Isso pode dar dor e é uma das coisas que faz a gente tirar ou trocar a prótese. Alguns estudos falam que cerca de 10% das pacientes vão evoluir com contratura capsular. Existe ainda o linfoma anaplásico de células grandes. Estima-se que é um câncer que dá na pessoa, não é um câncer de mama, mas ele dá na cápsula da prótese. E estima-se que a cada 10 mil mulheres com implantes mamários, 2, num período de 10 anos, 2 vão ter esse linfoma anaplásico de células grandes. Fato é que a literatura médica fala que a maioria das mulheres que coloca prótese de silicone não tem nada, nenhum problema com ela. Mas a gente não pode ignorar o fato que algumas vão sim ter. E a gente não consegue prever quem vai ter problema ou não. O que eu costumo fazer aqui no consultório? Eu te dou as informações, explico a situação e você toma uma decisão embasada. Agora fica atenta no seguinte, a prótese de silicone ela é um recurso estético. Ela não pode ser uma imposição. Beijo.